Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o sistema de numeração, só que nesse caso eu vou falar sobre o sistema decimal, e aí a gente vai aprender a lidar com os números nesse sistema, tá? Bem, o sistema de numeração decimal, né, ou a gente pode falar sistema decimal, é um sistema em que a gente utiliza, né, 10 símbolos ou numerais para representar o número que a gente deseja, tá bom? Dentro desse sistema aqui. Então, a gente usa esses símbolos aqui, ó. Nesse caso, são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São esses 10 que nós utilizamos para representar qualquer número que a gente deseja. O que acontece nesse sistema aqui? Nesse sistema, a gente consegue representar qualquer número usando esses símbolos, tá? Levando em consideração, né, que esse sistema ele é considerado um sistema de base 10. Por quê? Nós conseguimos escrever os números, né, utilizando potências de 10, tá? É um sistema que desenvolveu naturalmente, né? E aí ele é usado, geralmente não, ele é bem usado no nosso dia a dia, tá bom? Esse sistema de numeração, a gente usa ele diariamente, tá? Então, por isso que ele desenvolveu de uma maneira natural. Ele é caracterizado pelo quê? Por ser um sistema de valor posicional. O que é um sistema de valor posicional? É um sistema que leva em consideração a posição que os símbolos estão no número, tá? E com isso, o que nós temos? Nós temos o dígito mais significativo e o dígito menos significativo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um sistema caracterizado como sistema de valor posicional. E, devido a isso, nele nós temos o dígito mais significativo que a gente escreve como MSB e o dígito menos significativo, que é considerado como LSD, na verdade. A gente está falando do sistema decimal. MSD e LSD, tá bom? Ok. E isso vai de acordo com a posição que o dígito está, tá? Bem, e agora? O que a gente vai ver? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente lida dentro desse sistema, trazendo um exemplo aqui. Exemplos, número 1. Identifique o dígito mais significativo do número 34,58. Então, aqui a gente tem que identificar, né, o MSD e o LSD do número 34,58. Olha só. Olha, o 34,58 é um número que ele é composto por 3 dezenas, 4 unidades, 5 décimos e 8 centésimos, tá bom? Então, esse número, ele é interpretado dessa forma. E a gente consegue escrever de acordo
essa composição do número, que ele é igual a 34,58. Ele é igual ao resultado da seguinte soma, ó. Como são 3 dezenas, então 3 vezes 10, mais 4 unidades, 4 vezes 1, mais 5 décimos, então 5 vezes 0,1. 8 centésimos, então 8 vezes 0,01, tá? Ok. Então, esse número pode ser escrito da seguinte forma, né? Ele é o resultado, né, dessa soma aqui. Olha só, o que é como eu falei, o MSD, né? Que é o dígito mais significativo. Esse dígito, ele é caracterizado de acordo com a posição que ele tá, né? Vejamos o 3, né? O 3, ele tá na posição das dezenas. Já o 4 tá na posição das unidades, né? O 5 tá na posição dos décimos. E o 8 tá na posição dos centésimos. Então, você percebe aqui que o MSB é o 3, porque ele tá na posição das dezenas. E que o LSD é o 8, porque ele está na posição dos centésimos, que é a menor posição, tá? Ok, e aí a gente consegue identificar, né, esses dois dígitos aí, o mais significativo e o menos significativo. Agora, vamos ver um segundo exemplo, o 2. No 2, ele pede pra gente expresse em potências de 10 a posição relativa dos dígitos que compõem o número 2.831,357. Ok, então a gente precisa escrever em potências de 10 a posição relativa dos dígitos que compõem o número 2.831,357. Aí eu vou chamar atenção numa coisa agora, tá? Olha só, essa vírgula é uma vírgula que a gente chama de vírgula decimal. Por que que a gente chama de vírgula decimal? Porque essa vírgula, ela vai determinar, né, a parte inteira do número e a parte fracionária do número. E além disso, ela também influencia na forma de você escrever a potência, né? A vírgula decimal, ela separa as potências, se a gente for olhar para as potências, ela separa as potências positivas das potências positivas e nula das potências negativas, tá? Então, aí a gente vai ver isso com mais atenção, mas isso aqui é a vírgula que separa a parte inteira e a parte fracionária do nosso número. Esse número a gente consegue escrever como 2 vezes 1000 mais 8 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 1 vezes 1. Só que a gente olhar para... Vou escrever 1, vou falar lá na frente. Mais 3 décimos, então 3 vezes 0,1 mais 5 centésimos, então 5 vezes 0,01
mais 7 milésimos, então 7 vezes 0,001. Ok. Olha só, a gente viu em algum momento, talvez ou não, né, depois vocês precisam revisar, que o 1000 a gente pode escrever ele como 10 ao cubo, né? Essa potência aqui, né, ela tá de acordo. A gente também fala muito de uma maneira geral que a quantidade de zeros que a gente tem no número. É de uma maneira muito geral, tá? E aqui a gente tem 10 ao cubo, que a gente pode escrever como 1000. Por que 10 ao cubo? Porque é 10, se a gente calcular 10 vezes 10 vezes 10, a gente encontra 1000, tá? Então, 10 ao cubo, que significa o mesmo que escrever 1000. Só que como o problema fala das potências de base, de potências de 10, que no caso seria potências de base 10, nós vamos escrever todos esses números aqui, né? Todas essas posições em potências de 10, tá bom? Então, aqui eu tenho 10 ao quadrado, 10 elevado a 1. Olha, propriedade de potenciação. O número 1 a gente pode escrever como 10 elevado a 0. O 0,1, a vírgula aqui não separa os números fracionários dos números a parte fracionária da parte inteira. Pois então, também na potência. Então, agora a gente vai trabalhar com potências negativas. Então, 10 elevado a menos 1. 0,01 é 10 elevado a menos 2. E a potência está de acordo com a quantidade de casas. Nesse caso aqui, negativo, a quantidade de casas que você tem depois da vírgula. E aqui a gente tem 10 elevado a menos 3. Tá? Então, essas são as posições. E a gente fala que esses são os valores posicionais dos números. Eu vou criar uma tabela aqui pra gente conseguir ver melhor, tá? A posição que tá esses números aí. Aqui, metade. Ok, metade. Então, bora lá. Então, aqui a gente tem 10 ao cubo, 10 ao quadrado. Dez elevado a 1, 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3, tá? Nesse caso, que separa os números, as potências positivas e nula das potências negativas, é o que chamamos de vírgula decimal. Aqui nós temos a vírgula decimal, tá? Então, aqui a gente tem que a posição, né, é 2. O dígito que está na posição 10 ao cubo é 2. Aqui o 8, o 3, o 1, 3 de novo, 5 e o 7. Vocês conseguem perceber que o número 2, ele está na maior posição, né? É o dígito mais significativo de acordo com a posição que ele está, que está no valor posicional 10 ao cubo. Então, aqui a gente tem o nosso MSD e aqui o 7 é o nosso LSD, que são os dígitos mais significativos e os dígitos menos significativos, tá bom? Ok. Agora, nós vamos ver a questão da contagem, tá? Como é que funciona a contagem nesse sistema aqui decimal. Contagem decimal. Vamos lá. Olha só, como é que acontece a contagem no sistema decimal? Essa contagem, ela inicia pelo dígito 0 e vai seguindo, né, de uma maneira crescente, tá? Até o dígito 9. E aí, quando você chega no 9, você acrescenta, tá, um dígito na próxima posição, né?
que no caso a posição aqui, a gente está na posição das unidades. Agora a gente acrescenta um dígito, né, na posição das dezenas e começa do zero de novo e vai, né, de maneira crescente até o número, continua repetindo, né, uma unidade na dezena e vai até, continua repetindo isso, uma unidade na dezena e nas unidades aqui a gente trabalha de maneira crescente com os símbolos que compõem o número decimal. E aí, quando a gente chega no 19, a gente acrescenta mais um número na casa das dezenas e a gente continua a contagem, tá? Até o número que a gente desejar, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente acabou a contagem das dezenas, né? E aí a gente vai e acrescenta uma unidade nas centenas e continua a contagem de novo. Então, aqui a gente teria 101 e assim por diante. Essa contagem, né, no sistema decimal, ela é bem tranquila porque a gente já está acostumado a trabalhar com essa contagem. Então, a gente consegue ir de uma maneira bem bacana, tá? Olha só, se a gente considerar uma quantidade N, certo? De símbolos, nós conseguimos identificar a quantidade de números que nós podemos contar usando esses símbolos. Por exemplo, se a gente... vamos lá. Vou escrever aqui, tá? Só esse pedacinho. Vou levar em consideração isso aqui, ó. Seja N a quantidade de dígitos, né? Conseguimos contar 10 elevado a N números, tá? Só que o que acontece? A gente precisa considerar a inclusão do zero, tá? Então, por exemplo, N igual a 2. Então, a gente consegue contar quantos números? 10 elevado a 2, né? Que é igual a 100 números. Nós conseguimos contar 100 números, tá? Também, a partir de N, a gente consegue saber qual é o último número que a gente conta, tá? Também, N determina o último número da contagem, sendo este número 10 elevado a N menos 1, tá? Se a gente fosse olhar aqui, a gente teria 100, se N fosse 2, a gente teria 10 elevado a 2 menos 1, isso daria 99. Então, o último número da nossa contagem, usando 2 dígitos, é o 99. Bacana isso, muito interessante. Bem, com relação ao sistema decimal, era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo, tá bom?